Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, reverência a todos, bom domingo a todos, para quem está ao vivo. Meu nome é Harinath Das e estou aqui a convite do Prabhu Paravyoma Dasa, que coordena esses projetos de leituras diárias do Srimad Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita. Hoje o Chaitanya Charitamrita, Haribol. Hoje o Chaitanya Charitamrita e estamos aqui na primeira parte, conhecida como Adi Lila. Estamos no capítulo 8, hoje vamos ler o verso 19. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências ao meu amado mais espiritual, Srila Bhaktisunda Govindadeva Goswami Maharaj, meus amados mais espirituais tutores, Abhacharana Ravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Krishna Goswami Maharaj. Om Agyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshur Militan Jena Tasmai Shigurave Namaha. Presto minha reverência a todos os Vaishnavas, todos os devotos do Senhor. Vanchakalpatarubhyasta Kripa Sindubhyai Vacha Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Também, hoje um dia muito especial, hoje é Nisringa Chaturdasi, divino aparecimento do Senhor Nisringadeva. Temos festas aí no mundo inteiro, ao redor do mundo. Muito auspicioso esse dia. Vamos falar um pouquinho disso no final aí. Hoje também é Dia das Mães, domingo, Dia das Mães, reverência a todas as mães deste mundo. Haribol. Então, vamos aqui direto ao ponto. Vamos ver aqui como é que está o áudio. Tudo ok. Então, estamos aí no Adi Lila, capítulo 8, verso 19, intitulado O Autor Recebe as Ordens de Krishna em Guru. O autor, Srila Krishna Dasa Kaviraja. Vamos aqui. Esse verso é o verso do Srimad Bhagavatam. Vamos ler aqui o verso. Rajampati Guru Alam Bhagavatam Yadunam Devam Priya Kulapati Kwacha Kinkarova Astu Eva Anga Bhagavam Bhajatam Mukundo Muktim Dadati Karchiti Ismanad Bhakti Yogam. Vamos aqui a tradução das palavras. Rajan, ó rei, Pati, mestre, Guru, mestre espiritual, Alan, certamente, Bhavatam, desceu, e Adunam, dos iados, Devam, Deus, Priya, muito querido, Kulapati, chefe de família, quais vezes até, Cha também, Kinka, portador da ordem, vá você, Astu, a, Evan, assim, Anga, no entanto, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Bhajatam, aqueles que estão em serviço devocional, Mukunda, Senhor Krishna, Muktim, libertação, Dadati, dá, Karhiti, às vezes, Isma, certamente, Nanam, Bhakti Yogam, serviço devocional. Tradução literal. Shukadeva disse: meu querido Maharaj Parikshit, a suprema personalidade de Deus, Krishna, está sempre pronta para ajudá-lo. Ele é seu mestre, guru, Deus, um amigo muito querido e também o chefe da sua família. No entanto, às vezes ele concorda em agir como seu servo ou portador da ordem. Você é muito afortunado, porque esse relacionamento só é possível por meio de Bhakti Yoga.
o Senhor pode conceder a libertação, mukti, com muita facilidade, mas ele não concede Bhakti Yoga com tanta facilidade, porque por esse processo ele se apega ao seu devoto. Hari Hari Bol. Muito bonito esse verso. Srimad Bhagavatam. Vamos ler aqui o significado dado por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Vamos lá. Esta passagem é uma citação do Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 6, verso 18. Enquanto Shukadeva Goswami descrevia o caráter de Rishabhadeva, ele distinguiu entre Bhakti Yoga, a libertação ao recitar esse verso. Em relação aos Yadus e Pandavas, o Senhor agia às vezes como seu mestre, às vezes como seu conselheiro, às vezes como seu amigo, às vezes como chefe de sua família e às vezes até mesmo como seu servo. Krishna, certa vez, teve que cumprir uma ordem de Yudhishthira, carregando uma carta de Yudhishthira que Yudhishthira havia escrito a Duryodhana sobre negociações de paz. Então, isso está no Mahabharata, né? Que Krishna, reverência Sundarangi Devaki Jai. Certa vez, o Senhor Krishna agiu como um mensageiro, né? Ele que na época era o rei de Dwaraka e ele era conselheiro dos Pandavas, né? Então, Yudhishthira enviou uma carta, né? Então Krishna agiu como um diplomata, né? Foi ali tentar negociar a paz, mas Duryodhana estava com muita ambição, né? E não aceitou, inclusive ousadamente mandou seus guardas, seus capangas prenderem o Senhor Krishna, né? Então esse passatempo é muito conhecido, né? Aí Krishna manifesta a sua forma universal, né? Esse passatempo é muito interessante, né? Na época o Dhritarashtra, né, que era cego, né, ouvindo todas as menções, né, aquela forma universal, ele pediu para Krishna, Krishna, retire a minha cegueira, né? Cure a minha cegueira temporariamente para que eu possa contemplar esta forma universal. E Krishna, como disse para Arjuna também, né? Krishna disse, não é com olhos materiais, né, que se vê, né? Eu é que concedo, né, este darshana, né? Eu que digo, veja e você verá, né? Não tem nada a ver com olhos materiais, né? Então Arjuna no Bhagavad Gita, né? Ele ouviu falar, né, desse passatempo em que Krishna manifesta a forma universal ali na sala, né, no salão do Palácio dos Kurus, né? Então Arjuna ele pede para Krishna para ver essa forma universal e Krishna também fala, né? Eu vou te dar olhos para ver, né? Não é com esses olhos materiais, né? Então Krishna agia como um diplomata às vezes, né? A mando de Yudhishthira, né? Então Prabhupada cita isso aqui, né? Krishna certa vez teve que cumprir uma ordem de Yudhishthira, carregando uma ordem que havia escrito a Duryodhana sobre negociações de paz, né? Tentou ali último recurso para não haver a guerra, né, de Kurukshetra. Continuando aqui, similarmente, ele também se tornou o condutor da carruagem, da quadriga de Arjuna. Então isso ilustra que em Bhakti Yoga há um relacionamento estabelecido entre a suprema personalidade de Deus e o devoto. Tal relacionamento estabelecido nas doçuras transcendentais, conhecidas como Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Se um devoto deseja a liberação simples, ele a obtém facilmente da Suprema Personalidade de Deus, como confirmado por Bilva Mangala Thakura.
Mukti Swayam Mukilitajandali Sevate Isman. Para um devoto, Otávio Daniel Reverências. Desculpe, às vezes posso não saber o nome espiritual dos devotos. Para um devoto, Mukti não é muito importante, pois Mukti está sempre à sua porta, esperando para servi-lo de alguma forma, não é? Esperando para servi-lo de alguma forma. Um devoto, portanto, deve ser atraído pelo comportamento dos habitantes de Vrindavana, que vivem um relacionamento com Krishna. A terra, a água, as vacas, as árvores, as flores servem a Krishna em Shantarasa. Seus servos o servem em Dasyarasa, e seus amigos vaqueiros o servem em Sakyarasa. Da mesma forma, as gopis e gopas mais velhos servem a Krishna como pai e mãe, tio e outros parentes. E as gopis mais jovens, as vaqueiras, servem a Krishna em amor conjugal. Continuando, ao executar o serviço devocional, deve-se estar naturalmente inclinado a servir a Krishna em um desses relacionamentos transcendentais. Esse é o verdadeiro sucesso da vida. Para um devoto, alcançar a liberação não é muito difícil. Mesmo aquele que é incapaz de estabelecer um relacionamento com Krishna pode alcançar a liberação ao se fundir na refulgência de Brahman. Isso se chama Sayudhya Mukti. Os Vaishnavas jamais aceitam Sayudhya Mukti, embora às vezes aceitem outras formas de liberação, a saber, Sarupya, Salokya, Samipya e Saristi. Um devoto puro, no entanto, não aceita nenhum tipo de mukti. Então é interessante, né, que sempre é dito isso, né, que mukti, a liberação, né, ela bate a porta do devoto, né? Ela bate a porta do devoto facilmente, né? O devoto alcança, né, essa posição da liberação de mukti. Então, como meu Parangurudeva, Shlashida Maharaj dizia, né? Ele fala que mukti e bhukti são dois perigos, né? Então, mukti é a liberação e bhukti o condicionamento. Ambos são perigosos, né? São extremamente perigosos. Né? Por que mukti, né? Que justamente a liberação desse mundo material seria perigosa para o devoto, né? Essa liberação, né? Justamente porque, como dito aqui, né, Srila Prabhupada, né, em mukti essa liberação simplesmente não quer dizer que tenha bhakti, né? Para o devoto, o importante é bhakti, né? Somos bhakti yogis, né? Nós somos praticantes de bhakti, né? Então a mukti, essa liberação do condicionamento material, ela é automática, né? Mas os devotos não alcançam, não anseiam isso, né? Não é o objetivo, né? A sadhya não é objetivo, né? Nós praticamos serviço devocional, né? A prática, né? O sadhana, né? Pelo sadhaka. O sadhaka pratica, o praticante pratica, né? Isso sadhana, né? Para alcançar sadhya, né? Então, normalmente, nas outras formas de vida espiritual, né? Em outras religiões, a pessoa tem uma prática para alcançar um objetivo, e esse objetivo normalmente é diferente, né? Como os impersonalistas, os Mayavadis, eles praticam, né, uma série de rituais, de sadhanas, de práticas espirituais para alcançar a libertação, né, para justamente fundir-se no Brahman, né? Então, nesse Brahman, ele não vai ter mais essas práticas, né, que ele fazia aqui para alcançar essa liberação. Mas os Bhakti Yogis é justamente isso. Eles praticam o Bhakti Yoga para que no final alcancem o serviço devocional. Então, nós praticamos, né, o serviço devocional para que possamos alcançar o serviço devocional.
Então a sadhya, a meta, é diferente. Não é diferente do sadhana, né? Da prática. Né? Então praticamos para que no final alcancemos a mesma prática. Né? Isso é incrível, né? Isso é muito satisfatório para os devotos. Então essa mukti, né? Ela vem a liberação dos grilhões, né? Deste mundo material, vem automaticamente pela prática da Bhakti Yoga, né? Pela misericórdia de Krishna, pela misericórdia do mestre espiritual, Chaitanya Mahaprabhu. Isso vem, mukti vem na porta do devoto, né? Bate na porta do devoto, estou aqui, né? Me aceite, né? Mas o devoto, ele Dandavats Pranams, mas eu estou ocupado no serviço devocional, não tenho tempo para aceitar essa mukti. Estou muito ocupado no serviço devocional, né? Por favor, volte mais tarde, né? Volte mais tarde, estou muito ocupado, né? Haribol, Haribol. Então, mukti para o devoto, nós não vemos com, assim, não é que não vemos com bons olhos, mas isso é perigoso porque esse é o caminho para fundir-se no Brahman, né? Podemos ficar seduzidos no meio do caminho, né? Pelas palavras floridas dos Vedas, como Krishna diz, né? Para Arjuna. Ficamos seduzidos por essa liberação impessoal. Então, o devoto Dandavats Pranam Mukti Devi. Estou muito ocupado aqui no serviço devocional. Volte mais tarde. Volte mais tarde. Então, continuando aqui, né? Um devoto puro, no entanto, não aceita nenhum tipo de mukti, né? Ele deseja apenas servir a Krishna. Tem um devoto no templo, o Harimukti, né? Esse tipo de liberação, sim, né? Harimukti, que é a liberação concedida pelo Senhor Hari, né? O Senhor Hari vem aí, sim, né? Devoto, devoto, por favor, vem aqui, né? Venha no meu reino, vem para o meu reino. Harimukti, vem aqui servir diretamente. Ele deseja apenas servir a Krishna em um relacionamento transcendental. Este é o estágio de perfeição da vida espiritual. Os filósofos mayavadis desejam fundir-se na existência da refulgência de Brahman. Embora este aspecto da liberação seja sempre negligenciado pelos devotos, como dito, né? Mukti bhukti. Devotos não querem nem esses dois extremos, né? Nem a liberação, nem o condicionamento. Né? Mukti bhukti. Então o devoto está ali, né? No meio, né? No caminho do meio. Srila Prabodhananda Sarasvati Thakura, descrevendo esse tipo de mukti, que é chamado Kaivalya, ou tornar-se uno com o Supremo, disse: Kaivalyam Narakayate. Tornar-se uno com o Supremo é tão bom quanto ir para o inferno. Isso é o desespero do devoto. Não quero isso não. Seria uma coisa infernal eu me afastar do serviço amoroso, serviço direto, o serviço, né, à suprema personalidade de Deus. Portanto, o ideal da filosofia mayavada, tornar-se uno com o Supremo, é infernal para um devoto. Ele nunca o aceita. Os filósofos mayavadis desconhecem que, mesmo que se fundam na refulgência do Supremo, isso não lhes dará o descanso final. Uma alma individual não pode viver na refulgência de Brahman em um estado de inatividade. Depois de algum tempo, ela deve desejar ser ativa. No entanto, como ele não tem consciência de sua relação com a suprema personalidade de Deus e, portanto, não tem atividade espiritual, ele precisa descer para outras atividades nesse mundo material. Isto é confirmado no Srimad Bhagavatam. Aruhya krihrena parampadam tata patantiyada nandrida yashudmad angrehaya. Haridashna, reverências, Hari Bol, grande Vaishnava.
Este verso aqui do 10º canto, capítulo 2, verso 32. Como os filósofos mayavadis não têm informações sobre o serviço transcendental ao Senhor, mesmo depois de atingir a liberação das atividades materiais e se fundir na refulgência de Brahman, eles devem descer novamente a este mundo material para abrir hospitais ou escolas ou realizar atividades filantrópicas semelhantes. Interessantíssimo, né? Este verso, né? Então, o Senhor Supremo, né? Como disse aqui antes, né? Ele às vezes se coloca nesta posição, né? A posição de servo, né? Do devoto, né? Isso é simplesmente inconcebível para nossas mentes materiais, né? Quando o infinito se aproxima do finito, né? E é a um estado de tamanha tamanho amor, né, entre as partes, né, que o infinito ele se torna, ele até quer servir o finito, né? Então, para nós, para praticantes, né, somos bhakti yogis, né? Nós ficamos simplesmente fascinados com esta revelação, né? Que nós buscamos servir a Krishna, e de repente Krishna vem e serve ao seu devoto, né? Como o passatempo de Madhavendra Puri, né? Madhavendra Puri está em Vrindavana, jejuando, né? Porque ele só comia coisas que eram dadas, né? Ele não buscava, né? A boga, né? Ele buscava boga, né? Ele só comia o que as pessoas ofereciam a ele, né? Então ele estava em Vrindavana, ali embaixo de uma árvore, né? Ali perto, ao redor de Govardhana, e simplesmente apareceu uma criança, né? E perguntou ao Baba: ó Baba, por que você está aí jejuando, né? Aqui nesta vila ninguém jejua, aqui nesta vila ninguém jejua, porque brindava. E ele trouxe, né, alimentos, né? Trouxe marra pressada para Madhavendra Puri. E Madhavendra Puri teve um sonho em que Krishna se revelava a ele, né? E ele viu que foi o próprio Krishna. Aquela criança era o próprio Krishna, que veio e serviu o seu devoto, né? Deu, não, aqui não precisa ninguém jejuar, né? Então, e teve outro passatempo, né? De Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Rupa Goswami, ele servia o seu irmão mais velho, Sanatana Goswami. Ele tinha Sanatana Goswami como seu mestre espiritual, né? Então, o Rupa Goswami estava sempre servindo, sempre querendo agradar a Sanatana Goswami, né? Sempre estava ali, né? Pronto para servi-lo, né? Rupa Goswami, né? Rupa Goswami, então, sabia que Sanatana Goswami apreciava muito arroz doce, né? Ele sempre estava muito satisfeito em poder oferecer arroz doce a seu irmão Sanatana Goswami. Então, mas ele não conseguia encontrar os ingredientes, estavam em Vrindavana ali, não é? E se vou ali no supermercado comprar, né, os ingredientes, comprar a boga, né? Não era tão fácil, né? Então, estava ali, a Europa Goswami muito ansioso, né, em querer oferecer arroz doce para Sanatana Goswami. E de repente apareceu uma menininha e simplesmente ofereceu ali os ingredientes necessários para que Rupa Goswami preparasse o arroz doce para Sanatana Goswami. E Rupa Goswami o fez, né? Agradeceu a menininha, Haribol, e preparou o arroz doce. E quando ofereceu, né, esta pressada,
para Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, quando provou, levou um susto, né? Falou: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Simplesmente isso aqui tem um sabor transcendental. Isso aqui não é deste mundo. Tem alguma coisa estranha aqui. Alguma coisa estranha. Rupa, o que foi que você fez? Né? Foi que você fez? Aí, Rupa Goswami, mestre, Gurudeva, eu simplesmente preparei esse arroz doce para o senhor ficar muito satisfeito. O senhor aprecia muito arroz doce, praçado arroz doce, né? E estava muito ansioso, né, para conseguir os ingredientes. De repente, uma menininha veio aqui e me ofereceu os ingredientes, né? Me ofereceu os ingredientes. E eu preparei, né? Rupa, que menina é essa? Quem foi que ofereceu isso aqui? É muito transcendental, isso não é desse mundo, esse arroz doce. Isso aqui não é uma coisa normal. Quem é essa menina? A Rupa descreveu, e eles começaram a procurar no entorno ali, nas aldeias ao redor, né, nas casas ao redor, e ninguém nunca tinha ouvido falar desta menina, né, da descrição dada. E Sanatana Goswami falou assim: Rupa, o que você fez, né? Esta menina, com certeza, é Shrimati Radharani. A própria Shrimati Radharani veio aqui e nos serviu. Olha o que você fez. Nós estamos aqui passando a vida toda buscando servi-la, e de repente ela vem e nos serve. O que você fez, Rupa? E Sanatana Goswami ficou muito triste, ficou muito chateado, né? Ficou muito triste. E Rupa ficou naquela ansiedade: o que eu fiz, o que eu fiz, né? Então, é assim, né? É inconcebível. Krishna vem e serve Madhavendra Puri. Shrimati Radharani vem e serve Rupa e Sanatana. O que é isso? Né? O que é isso? Isso é inconcebível para nós, né? Para nós, essa posição. Srila Prabhupada diz aqui, né? Srila Prabhupada diz, né? Aqui, né? O Senhor, às vezes, age como mestre espiritual, o Senhor Krishna. Às vezes como chefe de família, falando disso dos Pandavas, né? Às vezes como chefe de família, às vezes como seu servo, né? Às vezes como seu conselheiro. Então, isso para nós, né? Nós buscamos servir a Krishna, Shrimati Radharani, e ela de repente vem e serve. Para nós, isso é inconcebível. Assim como Chaitanya Mahaprabhu veio, né? E deu o mais inconcebível dos inconcebíveis, a posição mais inconcebível. Ele veio experimentar o humor do devoto. O que meu devoto sente por mim, né? O que Shrimati Radharani sente por mim ao querer me servir com tamanha devoção? Que o próprio Krishna vem, né? E quer experimentar a posição nossa, a nossa posição de devoto, né? Krishna vem e quer sentir o que nós sentimos. Isto é simplesmente sem nenhuma possibilidade de entendimento, né? Para nós, simplesmente ficamos assim de queixo caído, né? Então, a posição do devoto é essa: sempre servir, sempre servir, sempre servir. E o Senhor fica tão satisfeito que ele mesmo quer servir. E não é o que acontece nesse mundo, né? Não é o que acontece nesse mundo. Bhaktivinoda fala muito isso no Sharanagati. Krishna, essa é a tua casa, né? Essa é a tua casa. Eu sou o seu servo, né? Esse aqui, minha esposa, filho, são os seus servos. Eu sirvo os seus servos, né? Então, esta casa é tua. Eu tenho um emprego para manter essa sua casa, né? Então, a posição dos devotos não é exatamente essa, né? Krishna está aqui, estamos tentando servi-lo, mas Krishna, né? Em última instância, ele que está fornecendo tudo, né? Ele que nos forneceu esse corpo para servi-lo, né? Ele que nos dá o templo para servi-lo, né? Ele, na verdade, ele é que está dando tudo, né? Ele está nos servindo para que nós o sirvamos, né? Ele nos dá tudo, né? Que esse incenso, né? Tudo é flor que nós pegamos. Quem que criou a flor, né? Quem criou a flor que nós que oferecemos a Krishna? Né?
Krishna mesmo que criou tudo isso aqui, né? Para servi-lo, né? Ele que está fornecendo tudo, assim como ele forneceu os ingredientes para que Rupa oferecesse arroz doce a Sanatana. Ele que ofereceu as frutas, né, os ingredientes, a prasada para Madhavendra Puri, né? Esse mundo assim, né? Tudo aqui é dele, né? Tudo é dele. Ele que está nos oferecendo, né? Então o Krishna está nos servindo para que nós o sirvamos, né? E é exatamente isso. Como hoje, né, um dia muito especial, né? Hoje é o dia do aparecimento do Senhor Nrsimhadeva, né? Aparecimento do Senhor Nrsimhadeva, né? E não é exatamente isso, né? Prada Maharaj sempre em apuros, sempre em apuros. Haridasha, isso aí, Nrsimha Chaturdarshi. Pravyoma, Jai, Haribol, reverência, obrigado pelo convite, Haribol. Então não é isso, né? Nrsimhadeva, né? Prada Maharaj sofrendo vários apuros, né? Nas mãos de seu pai, né? De Hiranyakashipu, né? Ali, né? Como muitas pessoas às vezes passam por isso, né? Às vezes querem servir a Krishna e enfrentam muitas dificuldades, né? Em casa, né? Os pais, né? Às vezes os pais, na época de quando o Prabhupada chegou nos Estados Unidos, né? E os jovens começaram a se render, né? Criou muito distúrbio, né? Tem uns vídeos disso, né? Eles iam lá e os pais, os parentes iam lá e sequestravam, né, os filhos, né? Achavam que o Prabhupada estava fazendo lavagem cerebral, né? Essa seita aí, Hare Krishna, faz lavagem cerebral. Então, passavam aqueles jovens, né, passavam muitas dificuldades, né? Assim como Prahlada Maharaj sofria muitas dificuldades, né, em praticar serviço devocional, porque era perseguido pelo seu pai, né? Seu pai estava sempre querendo doutriná-lo, né, com o materialismo, né, deste mundo. E Prahlada Maharaj falou, não, eu não quero isso, né? Esse tipo de educação eu não quero, né? Não quero saber de política, não quero saber de nada disso, né? Essa vida materialista. Isso aí só dá ansiedade, né? Então, ele rejeitou os seus professores materialistas, né? Rejeitou sua educação materialista e seu pai ficava muito perturbado, né? Então já até tinha desistido, já tentava matar o seu filho, né? Tinha desistido, né? De tentar dar uma educação demoníaca, né? Para o seu devoto. Depois Haridas, né? Grande Vaishnava, hein? Vai para a cozinha, ensina Kavati, né? Estamos em Kavati. Isso aí, Haribol. Então, o Nrsimhadeva também, né, vem servir seu devoto, né? Vem mostrar que o devoto estava certo, né? Vai mostrar como isso, juntamente. Isso é um clássico do Yatra Rio de Janeiro, né? Essa recitação aí do Nrsimha Kavacha e Nrsimha Chaturdarshi, né? Então, não sei. Quem puder comparecer hoje no templo, a partir das 5 horas, né? 5 ou 5 e meia. O templo, hoje, como normalmente os programas começam 3 horas, mas hoje, como é Dia das Mães, como eu disse no início, né? Reverência a todas as mães, Sundarang, Haribol. Então, hoje vai começar um pouquinho mais tarde, né? Que as pessoas hoje têm muitos compromissos, né? Para estar com suas mães, né? Então, para Maharaj, né, também com sua mãe, né, na época quando o Hiranyakashipu, né, foi praticar austeridades, né, ele já havia, né, ele não tinha nem superpoderes ainda, né, mas já era muito poderoso e se retirou para praticar austeridades para alcançar tentar obter uma bênção da imortalidade, né? Então, nesse período que ele se afastou, os devas já estavam desesperados, né? Liderados por Indra, e foram lá saquear o palácio, foram destruir tudo, né? Entraram lá, quebraram tudo. E Indra já tinha pegou a mãe, né? A esposa de Nrsimhadeva, que estava grávida, né?
E Narada Muni chegou ali na hora e interviu, né? Falou assim, não, deixa ela comigo, né? Ela tá grávida. E Indra falou assim, esse filho aí, essa prole, né? Isso aí é tipo o bebê de Rosemary, né? Quem viu esse filme, o bebê de Rosemary, esse filho aqui é um filho demoníaco. Esse aqui, não vamos deixar ele ficar assim, não. Vou levar a mãe, né? Mãe de Pralada, né? A Narada Muni, não, deixa comigo. E levou a mãe, né? A esposa de Hiranyakashipu, levou para o seu ashram, e ela começou a servi-lo, né? E Narada Muni ficava pregando, né? A ciência de Bhakti para ela, né? E por conseguinte, o bebê no ventre ouvia, né? Pralada Maharaj, né? Assim que ele se tornou um grande devoto, né? Um grande Vaishnava. Né? Então a mãe, as mães sempre no Srimad Bhagavatam sempre tem uma posição muito importante. Né? A mãe de Dhruva Maharaj, né? Que deu as primeiras instruções espirituais para Dhruva, Devahuti, né? Que ali, né, ficou ouvindo, né, a pregação de Kapila Deva, né, e alcançou a liberação. Então, muitas mães importantes, Yashoda, Rohini, né, Sati Devi, a própria Srimati Radharani, a mãe de toda a devoção, né, Hare Krishna, a mãe de Prabhupada, né, então tem muitas, mãe Ganga Devi, mãe Sarasvati Devi, nossa, somos muito privilegiados, né, temos mães assim, né, a Janavi Devi, né, esposa de Nityananda, né, que adotou os filhos de sua irmã, né, criou, e eles viraram Virabrada, né, virou um grande Vaishnava, né, a própria Janavi Devi, na época o Virabrada era o Virachandra, né, o filho de sua irmã, ele era cotado para ser o sucessor na linha, né, da Sampradaya, mas ele era muito jovem, né, então e ela assumiu essa posição, né, de acharya na linha de sucessão discipular, né, naquele momento, né, de necessidade. Então temos muitas mães maravilhosas, né, muitas mães. Haribol, reverência a todas. Então, Nissim Chaturvasi é isso, né? O próprio Senhor Supremo vem, né, e ocupa essa posição, né? Ele mesmo vem proteger a devoção, né? Vem proteger as palavras, a pregação de Pralada Maharaj, né? Então vem ali e serve ao seu devoto, né? Então o Nisringadeva estava sempre ali protegendo Pralada Maharaj, né? Vem ali e serve, né? Protege, né? Serve o seu devoto. Ele ali atua como um segurança, né? O Nisringadeva atua como um segurança particular, né? De Pralada Maharaj. Atuou como o próprio Bhaktivinoda fala, né? Que nós devotos nós não oramos por proteção, porque simplesmente já está incluído no pacote, né? Temos que ter total confiança de que Krishna sempre nos protege, né? Sempre nos protege. Então, nem precisamos orar por devoção. Oramos por devoção. Nem precisamos orar por proteção, né? Isso já é assim como mukti, né? Já vem automaticamente, né? Para o devoto, né? Mukti já vem ali na porta, bate na porta do devoto, né? Estou aqui para lhe servir, né? Mukti. Então, a proteção também, né, é automática. Automática. Nem precisamos recitar muitos mantras pedindo oração, né? Prada Maharaj, né? Podemos ler todo a lila de Nisringadeva. Nunca vamos ver Prada Maharaj em seus momentos mais angustiantes, né? Sendo torturado, sendo jogado no precipício, botando elefante para pisoteá-lo. Nunca você vê Prada Maharaj, Senhor Supremo, me proteja, por favor. Não. Simplesmente ele tem a sua fé irresoluta de que Krishna o protege. Né? O Senhor Supremo sempre o protege. Então não precisamos, né? Oramos por devoção, não por proteção, né? Mas o Senhor Supremo nos protege assim mesmo. Ele mesmo vem e nos protege, né? Nos dá o abrigo na sombra dos seus pés de lótus. Então, hoje muitas
passatempos transcendentais, né? Então vamos aqui repetir o verso de hoje. Shukadeva disse: meu querido Maharaj Parikshit, a suprema personalidade de Deus, Krishna, está sempre pronta para ajudá-lo. É isso aí, sempre pronta para ajudá-lo. Ele é seu mestre, guru, Deus, um amigo muito querido e também o chefe da sua família. Como o Bhaktivinoda fala, ó Krishna, eu não sou o chefe de família dessa casa, você é o chefe. Eu estou servindo na sua casa, né? Essa casa é sua. No entanto, às vezes, ele concorda em agir como seu servo ou portador da ordem. Você é muito afortunado porque esse relacionamento só é possível por meio de Bhakti Yoga. O Senhor pode conceder a libertação mukti com muita facilidade, né? Mas ele não concede Bhakti Yoga com tanta facilidade. Porque por esse processo ele se apega ao devoto. Muito bonito, né? Então, é exatamente isso, né? O Senhor se coloca nessa posição inconcebível, de nos servir, né? Está nos servindo o tempo todo, né? Nós que não enxergamos isso, né? Mas nós buscamos servi-lo, né? Isso somos porque somos Bhakti Yogis, né? Os praticantes dessa ciência transcendental amorosa, né? Cheia de graça, cheia de humor, cheia de devoção, cheio de esse humor, né? Esse humor que é a nossa posição constitucional, né? Não podemos nos afastar disso, né? Somos servos eternos, né? Dessa suprema personalidade de Deus. Então, não temos opção. Temos que servi-lo, né? Temos que servi-lo. Nos afastando de mukti, esse condicionamento, e mukti, esta liberação, nós prestamos reverências, mas queremos servir a suprema personalidade de Deus. Marcelo Magalhães, Hari Haribol, grande Vaishnava. A verdadeira liberação de Maya é se fundir ao serviço. Caramba, olha o Marcelo Magalhães, ele agora se superou. Ele agora ele conseguiu numa frase só fazer uma coisa assim que harmonizou, né, os Mayavadis com os Vaishnavas, harmonizou, né, assim como o Sridhara Swami, né, o grande comentador do Srimad Bhagavatam, né, o Srimad Bhagavatam, inclusive, Srila Prabhupada, né, ele se baseava nessa linha, né, assim como Chaitanya Mahaprabhu, né, aceitou o comentário de Sridhara Swami. Sridhara Swami, ele era o presidente do templo de Shankaracharya em Jagannatha Puri. Ele simplesmente é o maior comentador Vaishnava, do Srimad Bhagavatam, né? É o Sridhara Swami. Ele simplesmente era o presidente do templo dos Mayavadas. Ele era o presidente do templo em Jagannatha Puri, no templo fundado por Shankaracharya. Então, o Sridhara Swami simplesmente era isso aí que o Marcelo Magalhães conseguiu, numa frase só, falar. A verdadeira liberação de Maya é se fundir ao serviço devocional. É exatamente isso. Exatamente. Sridhara Swami era aos olhos das pessoas, era um Mayavada. Ele era um personalista. Ele era o presidente do templo de Shankaracharya. Mas ele era totalmente isso aí. Ele estava totalmente uno. Ele se fundiu no serviço devocional. Hari Haribol. Hari Haribol. É justamente isso. É exatamente isso. Sundarang, desejamos que o Senhor Narasimha aceite nosso serviço humilde hoje, no seu dia, participando das 108 oferendas. Jai Hari Haribol. Haribol, Sundarang, reverências. Haribol, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada.
Prabhupada. Prabhupada vem e nos serve, é incrível. Ele nos dá tudo, né? Nos dá tudo. Somos gratos a Srila Prabhupada que nos serviu, né? Nos dando... Queremos servir Prabhupada, mas não conseguimos, né? Porque o serviço que ele prestou ao Ocidente, a este mundo material, a esse planeta Terra, jamais podemos pagar essa dívida, o serviço que ele fez, né? Todas as glórias de devotos reunidos, Hari Haribo, Hare Krishna, obrigado a todos, bom dia a todos, bom domingo a todos. Jai Nisiha Chaturvasi, feliz dia das mães, Jai Shila Prabhupada, Haribo, Hare Krishna.